A paz do Senhor! E aí? A voz quase falhou. A paz, queridos, tudo bem? Glória a Deus. Aqui estamos nós reunidos para mais um culto online. Na verdade, compartilhar a palavra do Senhor com você. E tenho certeza que você aí tem tido o seu momento de comunhão, tem caminhado com o Senhor e que, assim como eu, acredito, estamos nos esforçando para não desenvolver um coração perverso de incredulidade. Ou seja, estamos realmente envolvidos, esforçados em conhecer os caminhos do Senhor. Amém? Glória a Deus, que bom estarmos juntos aqui. A vocês estão chegando a paz do Senhor. Glória a Deus. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E a você que está chegando também, eu sou o missionário pastor William, na igreja Água da Vida, onde eu estou de apoio. E a você que está chegando também de outra igreja, quero te dizer que o tempo de outras igrejas já passaram. Todos fazemos parte do corpo de Cristo, daqueles que verdadeiramente nasceram de novo no Senhor. Glória a Deus! A paz a vocês! Eita, nós, hein? Tá tudo bem. Fala, Miguel. Tudo bem, querido? Glória a Deus. Bom, amados, vai abrindo aí a sua Bíblia, lá no livro de Isaías, de capítulo 58. Vai deixando a tua Bíblia aberta, em nome do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra com você. Talvez um desafio, mas um bom desafio. Tudo que nos leva para a eternidade é um bom desafio. Amém? Glória a Deus. Como é bom estar aqui para adorarmos ao Senhor. Nós juntos, compartilharmos juntos a palavra do Senhor e ver o que Ele tem para mim e para você neste dia. Estamos começando a semana. É domingo e certamente teremos uma semana abençoadíssima, porque estamos aqui não para ouvir a palavra do Senhor, mas para permitir que ela seja aplicada em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. A paz a todos, estão chegando aí, glória a Deus. Bom, vamos orar um pouquinho então? Senhor, aqui estamos nós, reunidos em Tua presença e glorificamos ao Senhor. Senhor, este é o momento, Pai, em que nós vamos compartilhar a Tua palavra e queremos te agradecer, ó Deus, porque temos visto, ó Deus, tanto da Tua palavra, tantas pessoas estão pregando a tanto momento, a todo momento, Senhor, pregadores de manhã, pregadores à tarde, pregadores à noite, pregadores à madrugada. O Senhor, ó Deus, verdadeiramente tem anunciado a Tua palavra, ó Deus, em todos os períodos do dia e também da noite, Senhor. Somos gratos ao Senhor. E aqui estamos nós, ó Deus, para compartilharmos mais um pouco da Tua palavra e eu venho clamar para que a Tua palavra venha transformar corações em nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Deus. Que a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra que não volta vazia, que faz aquilo que te alegra e que vai fazer e vai prosperar segundo o Teu querer, aliste pessoas para o Senhor. Sim, Pai, transforme vidas de maneira poderosa e gloriosa em o nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Desde já, Senhor, estamos nós aqui, queremos abrir o nosso coração para a Tua palavra. Por isso, fala conosco, Senhor. Fala conosco, ó Deus. Transforma-nos, ó Deus, no coração, na alma, no nosso entendimento, para que usemos a nossa força a favor do Teu reino, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por este domingo. Obrigado pela semana que passou e pela semana que se inicia. Pedimos ao Senhor sabedoria e revelação e contamos humildemente de que o Senhor nos guie em tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. A paz a todos vocês aí. Glória a Deus, viu? Bem, queridos, então, abra sua Bíblia lá no livro de Isaías, de número ou capítulo 58. Quero compartilhar com você uma palavra e pedir a você que abra o seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Acredito que uma palavra, um desafio, uma convocação. Acredito. Acho que as três coisas definem muito bem aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração para este momento entre nós e para você que está nos ouvindo neste momento, vai ouvir depois. Esteja atento, permita que o Senhor fale ao seu coração, permita que o Senhor, Ele possa transformar a sua vida. Amém? Através da sua palavra e deste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, Isaías 58, então eu quero agradecer a vocês que estão aí. Pegue a sua Bíblia, chame a sua família, não é? Se você puder, eu acredito que sim,
desligue as televisões, a menos que você use a televisão para a transmissão da palavra, né? Convide aí o seu marido, o marido convide a sua esposa, chame os filhos, para que todos juntos possam ser edificados, possam ouvir a mesma palavra e tenham até mesmo depois como conversar sobre tudo isso, né? Diante de tantas as coisas, eu tenho visto tanto, as pessoas falarem tanto sobre o coronavírus e tantas outras coisas. Eu acho que isso é válido, mas será que você tem também conversado com a sua família sobre a palavra do Senhor? Será que você tem trazido à mesa aquilo que vocês têm ouvido no YouTube, no Instagram, no Facebook, acerca da palavra do Senhor para compartilhar com a sua família? Para que a unidade da fé seja a mesma para os membros da sua casa? Eu acredito que é uma pergunta válida. Amém? Mas esse não é o tema. É apenas uma provocação para que nós possamos verdadeiramente estarmos reunidos, unidos em nossa casa. Bom, queridos, durante a pregação, vai me dando joinha, vai me dando sinais de que vocês estão me ouvindo bem, tá bom? Nos últimos dias nós tivemos alguns problemas de transmissão de internet aí, uma queda de qualidade da internet, e aí ficou ruim, as pessoas estavam ouvindo picado. Então vai me ajudando aí para que eu não saia correndo com tudo aquilo que está no meu coração e de repente você fique aí sem saber, sem ouvir, tá bom? Glória a Deus. Paz, paizão. Vamos lá então. Glória a Deus. Isaías de número 58, eu quero pedir um pouquinho a tua paciência, porque eu vou ler do versículo 1 ao versículo 12. Quero pedir mesmo a tua paciência, que você acompanhe comigo a leitura aí em Isaías 58, na sua casa, na sua Bíblia. Tá bom? Vamos lá. Isaías de número 58, a partir do versículo 1, diz, amém, diz o seguinte: clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, têm prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa os mandamentos do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegar a Deus. Dizem, porque jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Contudo, no dia em que jejuais, prosseguis nas vossas empresas e explorais todos os vossos trabalhadores. Para contendas e debates, jejuais, e para ferirdes com o punho iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. É este o jejum que eu escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si saco e cinza? É isso que chamas de jejum e dia aprazível ao Senhor? Não é este o jejum que escolhi. Não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os quebrantados e despedaces todo jugo? Não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo o nu, o cubras e não te escondas do teu próximo? Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará e a tua justiça irá adiante da tua face e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Se tirardes do meio de ti o jugo, e o estender do dedo, e o falar iniquamente. E se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados e levantarás os fundamentos de geração em geração. Chamar-te-ão reparador de brechas e restaurador de veredas com moradias. Glória a Deus. A paz, queridos. Tudo bem? A paz, Regina. Vocês estão chegando por agora. Estamos em Isaías, capítulo 58. Lemos o versículo 1 ao versículo 12. Bom, queridos, eu quero falar especificadamente do versículo 12, mas para nós chegarmos até aqui, temos uma caminhada inteira dentro do território do jejum, né?
O interessante é que, estudando um pouco sobre Isaías 58, alguns estudiosos definem esse texto como sendo um texto para compreendermos a verdadeira e a falsa religião. Ou a falsa religião e a verdadeira religião. Não é verdade? Então, dentro desse texto, muitos deles categorizam que aqui nós podemos compreender entre aquilo que é superficial, religiosamente falando, e aquilo que verdadeiramente é essencial, que tem transformado a vida do homem, que tem transformado a vida do Filho de Deus. Porque tudo aquilo que de fato nos leva a buscar a Deus, e aquilo que nos leva a buscar a Deus, agradando a Deus, faz com que Deus nos encha, transforma o homem. Toda busca que verdadeiramente toca a Deus e que Deus nos toca, o homem passa a ser transformado. Mas tudo aquilo que nós procuramos e fazemos em nome do Senhor, mas não agrada o Senhor, não é feito segundo aquilo que agrada ao Senhor, então o que nós temos é apenas uma expressão exterior de um formalismo, de um procedimento, de uma liturgia, de um ritual, que até pode ser entendido de maneira eclesiástica como algo que pertence à igreja, mas o Senhor não vê um coração íntegro, o Senhor não vê um coração entregue, o Senhor não vê um coração envolvido, logo, tais práticas não vão mudar a vida deste homem. E aqui nesse texto, falando sobre jejum, eu quero começar com a seguinte ilustração. E eu quero que você imagine um barco, certo? Eu quero que você imagine um barco agora, ou um barco de pescador. E enquanto você olha para esse barco, você vê uma pessoa dentro desse barco e você vê no casco dele vários furos, e esse barco está no mar e por causa desses furos ele está afundando. Você está vendo isso. Um barco com vários furos, alguém dentro do barco e essa pessoa está tentando tapar os furos. Mas enquanto ela tapa 2 furos, outros furos fazem com que o barco afunde no mar. Ok? Quero que você guarde essa ilustração, porque eu vou dar a entender melhor o que ela significa no final desta pregação. Amém, querido? Então, é muito importante o que eu estou dizendo. Aparentemente vai parecer altamente desconexo, mas acredite, nós vamos chegar lá, tá bom? Isaías 58, então, está falando de uma falsa religião e verdadeira religião, porque se você pegar o versículo 1, 2 e 3, daqui, de Isaías 58, Deus deixa muito claro, começando para o profeta Isaías, proclamar da maneira mais alta possível de que tem algo errado, e esse algo errado, ele não chama apenas de erro, mas de pecado. E dentro do contexto de Isaías 58, nós sabemos que ele está falando de práticas, neste caso, a prática do jejum. Então, este povo que estava aqui, a Bíblia deixa muito claro de que eles estão procurando o Senhor verdadeiramente. O interessante do texto é que o próprio Deus está dizendo de que eles procuram os caminhos do Senhor, de que o povo está procurando a prática da justiça, de que o povo procura os mandamentos do Senhor, não deixar os mandamentos do Senhor, e até perguntam sobre a justiça, o que é direito à justiça do Senhor, e procuram até ter prazer em chegar a Ele. Então, qual é o problema? O começo do texto fala de um povo que está ali realmente dando provas externas, guarda esta palavra, provas externas de que estão procurando o Senhor. Mas de repente, no versículo 3, eles questionam a Deus: Senhor, se nós estamos fazendo tudo isso, procurando o Senhor, por que que nada está dando certo? Esta é a grande questão, Isaías 58. O versículo 3 deixa muito claro de que esse povo que está procurando a Deus através de um jejum, eles começam a perguntar ao Senhor: por que nós nos afligimos? Por que nós afligimos a nossa alma? E o Senhor não atenta para nós. Em outras palavras, por que nós estamos jejuando e nada está acontecendo? E uma pergunta coerente sobre isso, e eles fazem a pergunta ao Senhor, é porque eles estão fazendo algo para o Senhor, mas eles estão vendo que não está havendo resposta. Eles estão vendo que ao procurar o Senhor, por meio desta prática, que nesse texto fala do jejum, eles não estão encontrando o favor, a resposta que eles precisam para situações A, B, C e D, seja elas quais forem, da vida delas.
Então, como não tem alteração da vida, como não tem o favor do Senhor sobre determinadas situações, então, versículo 3, eles indagam ao Senhor. Do que está adiantando nós fazermos tais coisas? E aí, aqui eu vou explicar muito rapidamente, porque esse é todo o pano de fundo que eu quero dar para chegarmos no versículo 12. E aí o Senhor começa a dizer, mostrar para eles que, embora para o povo na época, muitos aqui não conseguem dizer em que momento essa profecia ela se refere, porque para muitos estudiosos, essa profecia de Isaías 58, ela não se refere a um período antes do exílio da Babilônia, mas a um período no exílio ou pós-exílio. Muitos acreditam que ainda pós o exílio, certo? Da Babilônia, porque o povo estava impedido de oferecer ao Senhor os seus sacrifícios. Ele estava impedido de oferecer ao Senhor os sacrifícios, os animais. Então, eles estavam, ao invés de oferecer sacrifício, eles estavam então jejuando ao Senhor. Só que, na prática do seu jejum ao Senhor, algumas coisas estavam sendo desrespeitadas, enquanto eles se favoreciam, outros não. Vou repetir. Enquanto eles naquela prática, para eles estavam se favorecendo, outros não. Guarde isso em nome do Senhor Jesus. Então o Senhor começa a dizer para eles o motivo pelo qual, por mais alto que eles falem, eles não estão sendo escutados. O Senhor começa dizendo para eles que o jejum que pediu para eles foi um jejum que soltasse as ligaduras de impiedade, que desfizesse as ataduras do jugo, que deixasse livre os quebrantados e que despedaçasse o jugo. Mas o que estava acontecendo enquanto eles estavam jejuando? Eles estavam separando um dia para o Senhor. Geralmente eles jejuavam no dia de descanso, que era o dia sábado. Só que aí diz o Senhor que o jejum não estava sendo aceito porque, olha só, versículo 3. O jejum não estava sendo aceito porque enquanto os donos, aquelas pessoas que eram de melhores condições na sociedade, que tinham empresas ou melhores condições, essas pessoas, elas iam para o jejum. Só que o dia sábado era um dia em que eles poderiam ganhar muito. Era um dia em que eles poderiam vender as suas mercancias, poderiam vender os seus negócios, poderiam trabalhar, mas eles não podiam trabalhar. Então o Senhor disse o seguinte, contudo, versículo 3, contudo no dia em que jejuais, prossegui nas vossas empresas, explorai todos os vossos trabalhadores. Muitos estudiosos dizem que o que Deus está dizendo aqui é que muitos, enquanto iam para o dia do Senhor, para o dia do descanso, eles davam ordem aos seus trabalhadores para trabalharem até mais e produzirem até mais, para que, enquanto eles descansassem no Senhor, a sua empresa continuasse lucrando. Quando, na verdade, se eu estou indo, separando um dia para estar com meu Senhor, não seria conveniente levar aqueles que não o conhecem para estar comigo? Pois é. O que o texto está dizendo é que alguns saíam para descansar no Senhor, mas sobrecarregavam outros para continuar lucrando. O coração deles não estava no dia do Senhor. Eles não estavam parando de fato com tudo, e ao parar com tudo, nem dando a oportunidade para que os seus trabalhadores, os seus cooperadores, os seus servos, os seus escravos pudessem também descansar naquele dia, para que, à semelhança deles, pudessem neles compreender o descanso do Senhor. Compreender quem é o Senhor. Então o coração deles não estava lá. O que esse texto mais vai falar são de práticas nossas que, exteriormente falando, qualquer um vai dizer para o pastor William de que ele é muito cristão. É um homem de Deus. Mas Deus está olhando para o coração do pastor William e ele sabe, de fato, se eu sou ou não sou um cristão de verdade. Porque exteriormente eu posso ter a aparência de um cristão, mas de repente o meu coração não tem essa aparência e o Senhor está vendo isso. Porque a minha aparência, tudo que eu faço para que os outros vejam, dá a entender de que eu sou um cristão. Mas a integridade do meu coração não está nesta prática. Eu estou vivendo só de aparências. E é isto que o Senhor está chamando em Isaías 58 sobre o jejum. Um jejum de aparências. Um jejum que visa só a pessoa. E não é errado você jejuar por você. Mas Deus está querendo expandir a visão
daquilo que realmente é e daquilo que Ele realmente é. Porque quando nós jejuamos para irmos diante da presença do Senhor e para sermos cheios do Senhor. E não tem como você dizer que está sendo cheio do Senhor sem que Ele impacte determinadas áreas, não da sua vida. É isso mesmo, não da sua vida. Eu não estou dizendo aqui que Deus não vai impactar a sua vida, não vai impactar as áreas da sua vida. Ele vai, com certeza. Mas o texto ele está chamando o foco para algo extraordinário. Porque se você pegar aqui, até o versículo 7, Deus, até o versículo 4, o Senhor vai mostrar o que está acontecendo. Depois, os versículos 6 e 7, ele vai mostrar o que deve ser feito. Aí os versículos 8 a 12, ele vai dizer a promessa, o que ele vai realizar. O versículo, muitas pessoas usam versículos de Isaías 58 como uma promessa independente dos seus atos. Isso não é verdade. As promessas que estão aqui nos versículos 8, 9, 10, 11, 12 são promessas condicionais. Significa que se você não deixar aquilo que o Senhor está pedindo para você deixar, a promessa não vai se cumprir. Vou repetir. Se você não deixar aquilo que o Senhor quer que você deixe, a promessa não vai se cumprir. Grandes promessas na Bíblia, elas são condicionais. Então Deus ele coloca uma condição para que o homem saia do pecado. Em razão de sair do pecado, então é como se o homem abrisse uma porta para que verdadeiramente as promessas se cumprissem. Não é Deus que não quer te abençoar. É que se você não abrir as portas para a bênção, elas não vão entrar. Mas para abrir as portas para a bênção, você precisa entender que aquilo que o Senhor quer, que está dentro do seu coração, existe aí dentro, precisa sair. Algumas bênçãos são condicionais. Significam que se algumas coisas que estão dentro da sua vida não saírem, elas não entrarão. É mais ou menos, é como a fidelidade de um homem para com a sua esposa, ou a fidelidade de uma mulher para com o seu homem. Quando há casos de traição em alguma coisa, ele diz assim, enquanto você estiver nessa condição, eu não volto. Não volto. Eu te recebo, mas você precisa deixar isso. É o que Deus está dizendo. Deus, na sua aliança, Ele está dizendo, eu quero te abençoar, mas eu não vou conviver com algumas práticas. Eu quero te abençoar, mas eu não vou habitar com algumas práticas. Eu quero te abençoar, mas eu não vou participar de algumas práticas. Em outras palavras, é como se Ele dissesse claramente, para você me ter, o pecado tem que sair. É o que ele está dizendo com relação ao jejum. Porque diz que no jejum, os historiadores dizem que, aqui, em alguns casos, a tradição até diz, porque ele fala no versículo 4, para contendas, jejuais para contendas e debates. E para feridos em punho, está falando de assembleias em que haviam contendas e debates e aonde os próprios irmãos saíam até na porrada. Punhos iníquos. Aquilo que deveria de ser uma assembleia solene, para a resolução de muitas coisas, se tornava em um centro de debates, de pessoas que acabaram de jejuar, de dizer que estiveram no descanso do Pai, de dizer que estiveram cheios do Espírito Santo e que agora estavam indo para uma assembleia e estavam de repente se degladiando, como diz Paulo aos Gálatas, um comendo o outro, em outras palavras. Um destroçando o outro. E não é este o jejum que o Senhor tem pedido. Mas o jejum que ele tem pedido, naquela época, ele fala sobre tirar as ataduras, desfazer o jugo. Naquela época, a lei determinava de que existia a assim chamada escravidão da dívida. A escravidão da dívida. Então, se a pessoa tivesse uma dívida que ela não pudesse pagar, ela pagaria por meio da escravidão. Então, eles iam pegar, como no caso, por exemplo, da 1 Reis, capítulo 4, que a viúva vai falar com o profeta, que o seu marido morreu, e agora eles querem pegar os filhos como pagamento da dívida. Escravidão da dívida. Então, os seus filhos ficariam trabalhando para pagar a dívida, e no 7º ano, eles seriam, então, perdoados e seriam liberados.
mas não era o que estava acontecendo. Não era o que estava acontecendo. O que estava faltando ali, naquela época, em meio ao jejum, é que as pessoas estavam jejuando ao Senhor, mas elas não estavam tendo misericórdia. As pessoas estavam jejuando ao Senhor, mas as pessoas não estavam vendo a situação de cada uma das pessoas para agir coerentemente. Deus não é contra o pagamento da dívida. Deus é contra o que ele chama aqui da opressão. Contra a opressão. Então ele começa a dizer para tirar a opressão, começa a dizer para tirar o dedo acusador, começa a dizer para tirar os filhos de situações, começa a falar, no meio de vocês existem pessoas muito pobres, falando na época, existem pessoas miseráveis, vocês estão me procurando em jejum, mas vocês não estão ajudando os miseráveis, aqueles que estão famintos, vocês não estão fartando, aqueles que estão com a alma angustiada, vocês não estão fartando essa alma, tirando a angústia. Em outras palavras, é como se Deus estivesse dizendo, em meio à sociedade, ou vamos dizer, em meio à igreja, eu tenho levantado pessoas para ajudar os mais pobres, eu tenho ajudado pessoas para ajudar os mais miseráveis, mas vocês me procuram e fazem de conta que tudo o que está acontecendo à volta não compete a vocês. E o que acontece? O texto diz que Deus não estava respondendo às orações. Deus não estava respondendo às orações deles. Porque não é isso que o Senhor queria. Todas as vezes que nós tocamos o Senhor nos enche para tocar o próximo. Você precisa entender isso. Queridos, você que está me ouvindo, pastor, líder, sabe, uma das coisas que nós temos que ensinar na igreja, muito claramente, é que quando as pessoas caem na unção, as pessoas ficam lá falando em língua cheia do Espírito Santo, que as pessoas dizem que tem uma prática cristã, nós temos que ensinar na igreja que todas as vezes que as pessoas dizem Deus me tocou, então elas foram habilitadas para mostrar Deus ao próximo. Senão, meu querido pastor e querido líder, o que nós estamos simplesmente é engordando ovelhas para um abate. Só isso. Só isso. O toque de Deus na vida de um homem é para habilitar o homem a ser um instrumento de Deus para o próximo. Neste processo, o Senhor vai cuidar da vida dele, você vai tocar todas as áreas da vida dele. Você acha que o Senhor não iria se comprometer em corrigir, em adequar, em organizar, em administrar a vida do homem a quem ele deseja usar? Não é ele o mais interessado de que este homem seja de fato alguém que possa ser posto na vitrine para a vergonha do pecado e não para a vergonha da igreja? Não é verdade isso? Então, se Deus está convocando alguém, Ele vai ser o primeiro a corrigir tudo na vida desse alguém, para então usar esse alguém como um canal de Deus. Isaías 58. Depois que ele fala o que os homens têm que deixar, ou que os homens têm que deixar de lado e têm que fazer, então ele começa com as promessas. Se você deixar essas coisas, então ele começa com as promessas. Ele te promete, mas é necessário deixar, é necessário que determinados comportamentos do mundo, do pecado, saiam de dentro de nós, para que nós possamos então receber promessas. Quando não ser o próprio instrumento da promessa, e isso é algo extraordinário que eu quero falar para você nesta noite. Isaías 58, Deus não está apenas fazendo promessas, Ele quer te usar como instrumento de suas promessas. Isso é maravilhoso. Deus está fazendo promessas, Ele está dizendo, eu quero cumpri-las por meio da sua vida. Por meio da sua vida. Por meio da sua vida. Eu quero edificar coisas profundas na vida das pessoas. Mas para que você viva as minhas promessas,
e para que você seja um agente do cumprimento da minha promessa, ele fala em relação ao jejum, que nós devemos de parar de oprimir as pessoas. Sabe, querido, que você está me ouvindo a nível Brasil, eu vou falar a questão do barco. Eu vou falar novamente a questão do barco. Imagine o barco, alguém no barco, no meio do mar, e esse barco, ele, como de pescador, ele, como uma canoa grande, um barco normal de pescador, ele está cheio de furos e você vê uma pessoa tapando 2 furos, mas tem outros furos e este barco está afundando no meio do mar. Essa visão que você está vendo. E esses furos, eles estão sendo proporcionados, ou esses furos existem ali por causa da opressão. Mas qual tipo de opressão? Nós não estamos soltando as ligaduras da impiedade que desfaça as ataduras do jugo. Nós não estamos deixando livres os quebrantados. Nós não estamos quebrando o jugo. Nós não estamos cobrindo o nu. Nós não estamos amando o próximo. Nós não estamos ajudando o pobre na sua necessidade. Esse é o jejum. O interessante é que quando você começa a ver o jejum que Deus quer, você começa a ver um jejum que vai te levar para fora de casa. Um jejum que vai te levar para fora de casa. Porque como que você pode jejuar dentro de casa e ver o nu? Como você pode jejuar dentro de casa e ver alguém necessitado? Como você pode jejuar dentro de casa e ver alguém sendo oprimido? Não há como. Não há como. O verdadeiro jejum vai fazer com que você saia e veja a necessidade. Vai fazer com que você saia e veja aquilo que Deus quer que você veja. O verdadeiro jejum vai fazer com que você saia para ser uma resposta de Deus às pessoas que precisam de Deus. Esse é o verdadeiro jejum. Muitas vezes eu vejo, muitas vezes nós jejuamos, muitas vezes eu jejuei, muitas vezes para buscar a Deus, 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 para buscar a Deus. E de repente, o que está acontecendo? Eu tenho um discurso de alguém que está dizendo que eu ouço a Deus, que eu tive um encontro com Deus, que eu jejuei, e então eu vi vento, e então eu vi não sei o que, então eu vi aquilo outro, e de repente os anjos bateram asas para mim, e em tanta coisa e tal. Mas a vida da pessoa não é coerente com o que ela diz ter vivido em Deus. Porque toda a visão de Deus não é para mim. Toda a visão que Deus me dá é para eu entender quem é Deus, para que através de mim outros possam ver Deus. Isso é muito importante você entender. Muito importante. Esse é o jejum que o Senhor quer. Um jejum que te encha tanto de Deus, que a sua vida vai transformar vidas. Um jejum que vai te colocar no terceiro céus, para que você possa mostrar o caminho a outros. Um jejum que vai te revelar o caráter de Cristo, para que através da sua vida eles entendam quem é Jesus. Um jejum que vai mostrar a obra consoladora do Espírito Santo, para que através da sua vida o Espírito Santo possa abraçar os caídos, possa abraçar aqueles que precisam do amor, possam consolar aqueles que acham que já não há mais vida, já não há mais chance, já não há mais como continuar. O verdadeiro jejum que está em Isaías 58, diz o seguinte, olha só o que ele diz a partir do versículo 7. A partir do versículo 7. Não é também que repartas do teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo o nu cubras, e não te escondas do teu próximo. Não é para você se esconder do seu próximo. O verdadeiro jejum diz que você não deve se esconder do seu próximo. Quem é o seu próximo? É tanto aquele que te faz o bem, quanto aquele que te faz o mal. Essa é a verdade do Senhor.
Se você jejua para fazer bem apenas com aqueles que você tem paz, então você faz acepção de pessoas. O verdadeiro jejum diz que você deve fazer o bem ao seu próximo. Não importa o que ele te fez. Ele continua sendo o teu próximo. É difícil? Eu sei que é. Quando a nossa alma está ferida, é difícil. Quando nós estamos marcados, é difícil. Quando nós sofremos traições, mentiras, enganos, engodos, é difícil. Mas essa é a verdade e esse é o caminho. E essa é a escolha que eu e você devemos de fazer. Por que essa é a escolha que nós devemos de fazer? Ele diz então, se nós vivermos para este jejum, ele promete o seguinte: então romperá a luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará. Sabe o que Deus está dizendo? Virá de maneira rápida a sua cura. Virá aquilo que precisa ser curado na sua terra, virá rapidamente. Sabe aquilo que as pessoas dizem, demorou. Está demorando, sabe por quê? Porque você tem que tirar do seu coração o que Deus pediu para tirar. Porque enquanto essas coisas não saírem, as promessas não vão se cumprir. Mas no dia que você liberar o que você tem que liberar no seu coração, apressadamente a cura entrará por suas portas, apressadamente a cura entrará por sua casa, apressadamente a cura entrará por seus negócios, apressadamente a cura entrará. E sabe o que é interessante aqui? É que a promessa do Senhor veio ao encontro daqueles que decidiram fazer algo pelo próximo. Aqui, a promessa do Senhor começa a se mover quando essas pessoas começam a se mover pelo próximo. É interessante a dinâmica de Isaías 58. Deus está dizendo, enquanto você não colocar em prática o que eu te peço pelo próximo, não espere as promessas para você, porque essas promessas se movem a partir do seu favor pelo próximo. Você quer o meu favor? Faça o que eu estou te pedindo ao próximo. Então as minhas promessas te alcançarão para que você continue fazendo, para que você continue fazendo, para que você continue fazendo. Os meus planos na sua vida não serão frustrados. Os meus planos na sua vida não serão frustrados. Nada e ninguém parará a minha obra na vida daqueles que estão dando a sua vida a favor do próximo. É a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. E diz então que a luz como a alva virá e a cura apressadamente brotará, a tua justiça irá diante de tua face. Deus está dizendo que haverá justiça à sua frente. Deus está dizendo que Ele colocará justiça à sua frente. Ele está dizendo que irá adiante. Ele irá adiante. Ele irá adiante com sua justiça. E Ele continua dizendo, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. A glória do Senhor. Quando você olhar para trás, a única coisa que você vai ver é um caminho marcado pela glória do Senhor. Se você é humano como eu sou, às vezes nós não temos muita alegria em olhar para trás. Se você é humano como eu sou, às vezes, determinadas áreas da vida não nos dão alegria. Mas louvado seja o Senhor, que nos levou a um arrependimento. Mas o que eu estou dizendo aqui é que quando o Senhor entrar, nós vamos olhar para trás, não com relação ao arrependimento. Nós vamos olhar para trás porque nós veremos um caminho de glória a Deus. E sabe o mais interessante desse caminho de glória a Deus? Ele usou você. Ele usou você nessa história. Ele segue dizendo no versículo 9, então clamarás e o Senhor responderá. Você se lembra que no começo do capítulo o povo estava dizendo, nós estamos jejuando e nada acontece. Estamos jejuando e nada acontece. Deus não estava respondendo. Mas agora, deixando as coisas que realmente impedem e buscando verdadeiramente o verdadeiro jejum, que é o que muitos historiadores chamam de a verdadeira religião, o verdadeiro jejum. Então, ele fala, agora eu ouvirei vocês.
e eu responderei. Deixe estas coisas. Eu ouvirei vocês e eu responderei. E diz, e você gritará, e eu direi, eis-me aqui. E ele continua dizendo, se tirares do meio de ti o jugo, ou seja, do meio de ti a opressão, o estender o dedo, o falar iniquamente. Essas coisas têm que sair para que as promessas possam entrar. Senão o Senhor não vai operar. Não vai operar. Você que está me ouvindo, eu sei que estou pregando a uma igreja, mas estou pregando também a você que está me ouvindo. O seu papel na igreja, nós vamos chegar lá sobre o seu papel na igreja. Não é este que está dizendo aqui. De oprimir, nem de apontar e nem de falar iniquamente. Deus não te salvou para isso. A obra de Deus é mais sublime na sua vida. Na verdade, Deus te chamou porque Ele quer trazer a luz dele e a glória dele na sua vida. Ele quer que você brilhe no meio das trevas. Talvez não nas trevas da sua vida, porque talvez você tenha deixado o Senhor tirar as trevas da sua vida e aleluia por isso. Mas às vezes o Senhor quer levar você nas trevas de outra vida, para que ela veja a luz que a conduzirá à eternidade. E Deus quer usar você. Deus está chamando você para um verdadeiro jejum. Deus está chamando você para uma caminhada de glória. Sabe? E sabe qual é a maior glória? Aqui diz que nós olharemos para trás e veremos a glória do Senhor. Eu sei que o texto está falando aqui da glória, do poder de Deus, ou seja, você vai olhar para trás, para a sua vida no passado e vai ver tudo que Deus mudou, tudo que Deus fez e como Ele fez e quem você é hoje. E você vai olhar para trás e só vai ver a glória do Senhor na sua vida. Mas falando aqui de maneira assim, uma pegada mais evangelística. Sabe qual a maior glória que se pode ter? É você olhar para trás e descobrir que na sua caminhada você não está sozinho. Com paternidade, é você olhar para trás e você saber que o diabo, ele talvez trabalhou de todas as formas, mas você não deixou ele trabalhar. E quando você olha para trás, você encontra a Maria, você encontra o Eduardo, você encontra o Carlos, você encontra a Fernanda, você encontra o Estevão. Pessoas que Deus usou você para tirá-las das trevas. Eu não sei, eu acho que é a maior glória. É a maior glória. É você olhar para trás e você ver uma fila de pessoas indo para a mesma eternidade que você. Só porque você deixou Deus te usar. Só por isso. E ele segue dizendo, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. Deus está dizendo que tais pessoas não vão conhecer as trevas. Tais pessoas não terão. E ele diz o seguinte, a tua escuridão será como meio-dia. Então a tua luz nascerá nas trevas. Deus diz que tais pessoas, do verdadeiro jejum, são verdadeiros luzeiros do Senhor. Não importa o conflito na igreja, não importa o conflito na sua família, não importa o conflito na sua empresa, não importa o conflito na sua nação. Tem luzeiros dizendo, há uma luz que aponta para a esperança. Olhem para mim, olhem para mim. Pessoas que Deus decidiu chamar, não para brilhar sobre o hall da fama, mas pessoas que Deus decidiu chamar para que seja visto Jesus. E aí chegamos no versículo 12. Não, versículo 11 diz assim, o Senhor te guiará continuamente. A tais pessoas, veja que nós estamos no campo das promessas, se você praticar verdadeiro jejum. O Senhor te guiará continuamente, promessa do Senhor. Ele te guiará continuamente. Ele estará com você, não em todos os caminhos,
Porque Deus não está com você em todos os caminhos, porque falar, se Deus está comigo em todos os caminhos, é a mesma coisa que dizer que todos os caminhos levam a Deus. Não, não. Essa frase está muito mal construída. Deus te guiará no caminho dele. Ele te mostrará o caminho que ele preparou para você. Diz que ele fartará a tua alma em lugares secos. Enquanto você está cuidando das vidas, enquanto você está cuidando das vidas, enquanto você está verdadeiramente trabalhando nas vidas, ele diz, por mais que você passe por um caminho seco, por mais que você passe por um deserto, ele está dizendo aqui que ele fartará a tua alma em lugares secos. O que será para muitos um deserto, na sua vida, será como um jardim regado. E muitos sairão de um deserto para o jardim regado, porque compreenderão quem é o seu Deus através da sua vida. Muitos descobrirão que pode nascer um rio no ermo. Muitos descobrirão que o Senhor pode fazer nascer um rio no deserto por sua causa, por sua vida, por causa de um verdadeiro jejum. E ele fala, serás como um jardim regado. Ele fala, eu fortalecerei os teus ossos. Nos momentos difíceis. Nos momentos difíceis, quando todo mundo, você que está me ouvindo, você que está me ouvindo aí, foram muitos os abalos. Muitos os abalos que aconteceram nos últimos meses. Eu estou falando com você. Muitos os abalos. Você que está aí, que não sabe como se levantar, que não sabe como continuar, que a luta está presente, a luta já não está mais batendo na porta, ela já entrou na porta, já invadiu o seu carro, já invadiu a sua sala, invadiu a sua cozinha, invadiu o seu quarto. Ou seja, aquilo que era externo, agora já invadiu a sua casa. Ei, o Senhor está te dizendo o seguinte, vem fazer o verdadeiro jejum. Vem fazer o verdadeiro jejum, em que eu quero te usar para o próximo. E já foi dito, e vou repetir pelo Espírito, o próximo não é somente aquele que está em paz contigo, é aquele que também te fez o mal. O Senhor quer te usar na vida de ambos. Na vida de ambos. Ele diz que Ele te fortalecerá. Ele te fortalecerá. É Ele. Ei, você que está cansado e abatido, assim diz o Senhor Jesus a você, levanta-te e anda. Levanta-te e anda, diz o Senhor a você. Sou eu quem te fortaleço. Sou eu quem te fortaleço. Estás abatido por causa de tudo que os homens têm feito? Estás abatido por causa daquilo que o homem lhe fez? Acaso, diz o Senhor, eu falhei contigo? Acaso, diz o Senhor, eu deixei de ser Deus na sua vida? Acaso, diz o Senhor, eu perdi o meu poder? Acaso sou eu homem para mentir e homem para falhar? Não estaria tudo isso no controle das minhas mãos, diz o Senhor. Mas uma coisa saiu do controle. Você tirou a sua vida das minhas mãos para controlá-la do seu jeito. Então assim diz o Espírito a você. Acaso não é tempo de você pegar a sua vida e devolvê-la às minhas mãos? Porque você já percebeu que sem mim você não pode fazer nada. Certo? Glória a Deus. E aí chegamos no versículo 12. E o versículo 12 é maravilhoso. Porque agora no versículo 12, Deus faz uma promessa em que Ele quer te usar. E isso é maravilhoso. Deus faz uma promessa que Ele quer te usar. Ele diz assim, os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados. Isaías 58, 12. Os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados. E levantarás os fundamentos de geração em geração. E levantarás os fundamentos de geração em geração. Chamar-te-ão reparador de brechas e restaurador de veredas com moradias.
Esse é o ápice e o final desse sermão. Aqui Deus, ele coloca você na promessa. O versículo 12 é uma promessa do que o Senhor fará, e nessa promessa, agora ele está colocando aquele que entendeu o verdadeiro jejum. Aquele que verdadeiramente está querendo um compromisso com o Senhor. Aquele que verdadeiramente está querendo expressar o Senhor, não nos seus termos, não aquilo que ele acha, não aquilo que o mundo diz, mas naquilo que ele ouviu do Senhor para ser feito. Ele diz primeiramente, os que de ti procederem edificarão lugares antigamente assolados. Verdadeiros filhos de Deus, eles não somente restauram lugares, não somente restauram filhos, não somente restauram pessoas, como levantam discípulos restauradores. Os que de ti procedem. Os que de ti procedem. Nessa noite eu quero te perguntar, você que está me ouvindo aí, não somente da Igreja Água da Vida, mas de outras igrejas, eu quero te perguntar, a partir de você, você está levantando pessoas que vão restaurar lugares antigamente assolados? Aonde você chega, você é instrumento do Senhor para parar o caos. Aonde você chega, você é instrumento do Senhor para a cura. Aonde você chega, você é instrumento do Senhor para a justiça. Aonde você chega, você é instrumento do Senhor para a restauração. Porque isso é fruto do verdadeiro jejum. Esse versículo 12, ele é um contexto, ele é uma promessa para o verdadeiro jejum. Você precisa entender isso, que isso aqui é fruto do verdadeiro jejum. Esta promessa que coloca você para gerar vidas que a semelhança de você vão continuar, que a semelhança de você vão proceder para edificar lugares antigamente assolados. Hoje nós estamos vendo pessoas, por causa do Covid, saindo daqui para os hospitais, Mas nós sabemos que não é só o Covid que está destruindo famílias. Não é só o Covid. Nós temos o medo destruindo famílias. Nós temos o pânico destruindo famílias. Nós temos a ansiedade destruindo famílias. Nós temos a droga destruindo famílias. Nós temos a desunião destruindo famílias. Nós temos a traição destruindo famílias. Nós temos tantos outros problemas destruindo famílias. Entenda a família, como igreja, porque a igreja também é constituída de famílias, como uma sociedade, como o teu bairro, não importa. Tudo isso é constituído de famílias. E Deus quer usar a sua vida para restaurar lugares antigamente assolados, tirar a assolação desses lugares, tirar a opressão desses lugares, tirar o dedo acusador, tirar o falar iníquo, tirar o jugo desses lugares. Deus quer usar a sua vida. E não somente usar a sua vida, levantar pessoas a partir da sua vida, levantar pessoas a exemplo do que você está fazendo para que essas pessoas também continuem essa obra de restauração. Deus quer usar a sua vida. Usar a sua vida. Tudo que Deus está pedindo é um verdadeiro jejum. Tudo. Não algo externo, mas algo que realmente mude o seu coração. Queridos, nós não podemos dizer que eu jejuei e tive uma experiência com o Senhor e dizer que essa experiência com o Senhor não moldou o meu ser. Isso não é verdade. E como que eu sei que o Senhor está mudando o meu ser? Por causa da minha atitude para com o próximo. Porque tudo o que Ele faz em mim faz com que eu conheça Ele, e esse conhecimento dele em mim,
existe para revelar este Deus ao próximo. O que Deus está dizendo em Isaías 58 é que o teu próximo tem que ver o resultado do seu jejum. É o teu próximo. E vou provar isso aqui. Depois que ele falar que você precisa ter, em outras palavras, pessoas, ele fala, e os que de ti procederem, fala a partir de você. É a partir de você que eu vou levantar pessoas para edificar lugares antigamente assolados. Ou seja, se depender de você, meu querido, a igreja está restaurada. Se depender de você, meu querido, ninguém sai. Se depender de você, famílias são restauradas. Se depender de você, filhos são restaurados. Se depender de você, a briga entre o pai e um filho para. Se depender de você, a briga entre uma mãe e uma filha para. Se depender de você, uma briga entre pastores e membros para. Porque Ele vai te usar. Porque Ele vai te usar, porque você o conheceu no jejum. Porque você o conheceu no jejum, você tocou Ele no jejum. Ele te tocou no jejum, Ele te habilitou para mudar a história de vidas. Porque Ele mudou a sua. E se Ele mudou a sua, você pode mudar. Porque não é mais você, é a vida dEle em você. Nós só somos mudados, só somos transformados, porque nós morremos e Ele passou a viver em nós. É a vida dEle em nós que nos transforma. É a vida dEle em nós que vem a nos convencer. Que vem nos chocar. É a vida dEle em nós. Este é o sentir de Cristo. É a razão do Espírito Santo estar aqui. Não há outra razão. Eu sei que há processos e Deus sabe de tudo isso, Ele permite tudo isso. Mas se você está aqui nesta noite ouvindo isso, é porque Ele está falando com você. Independente do que Deus permitiu na sua vida, Ele permitiu para te ensinar, Ele permitiu para falar com você, Ele permitiu para revelar quem é você, a você mesmo. Mas é hora de deixar de ser você, para deixar Cristo habitar em você. Este é o verdadeiro jejum, meu Deus. Não existe outro. E então ele diz o seguinte, ele não somente vai fazer com que pessoas saiam de ti, para restaurar lugares e outras pessoas, como ele diz, agora, e levantarás você, através do verdadeiro jejum, e levantarás os fundamentos de geração em geração. Sabe o que é fundamento? É aquilo que se perdeu. Sabe o que é fundamento? É a base de toda casa. O fundamento, ele está dizendo, eu vou usar você. As gerações perderam o fundamento, eu quero usar a sua vida para pregar a esta geração. E através da sua vida, esta geração pregar a outras gerações de que existe um só fundamento. E não se deve fundamentar, não se deve construir outra coisa que não seja sobre o fundamento que é Jesus. Não se deve, este é o fundamento da igreja, este é o fundamento da igreja, este é o fundamento da Água da Vida, este é o fundamento de qualquer outra igreja que verdadeiramente serve ao Senhor Jesus. Jesus é o fundamento naquilo que Ele é, e ponto. É naquilo que Ele é. Revela-nos, Espírito Santo. Quem é Ele? Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor. Revela-nos o Filho a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus. Você está sendo convocado para trabalhar em lugares, trabalhar em vidas que perderam o fundamento. Perderam o fundamento. Elas não sabem como, nem onde, nem quando. Só descobriram que estão com a vida toda errada. E Deus quer usar a sua vida para trazer o fundamento. Deus quer usar a sua vida para trazer o fundamento. Em todos esses meses, o que eu posso sintetizar para vocês, o que eu tenho aprendido é isso.
Se você tem uma escolha dentro de uma igreja, escolha amar. E nessa escolha, você vai descobrir que não sabe amar. E ao descobrir que você não sabe amar, Ele vai vir. Ele vai vir. Aquele que prometeu, que te guiaria, Ele vai vir e vai dizer assim a você: eu vi que você viu, que você não sabe amar. Mas eu enxerguei a humildade do seu coração. E eu vim te ensinar a amar. Anda comigo. Ser perfeito. Anda comigo. Eu vou te mostrar como amar. Não importa se o A, se o B, se o ofensor, se o ofendido. Não importa. Eu vi em você que você entendeu que sem amar você não tem como ajudar. E eu vim, diz o Espírito Santo Consolador, como vento veemente dos céus, naquele dia chamado Pentecostes, para avivar o seu coração, para te ensinar a amar no meio do caos. E ainda que todos não queiram, eu espero que você acredite em mim e me deixe amar através de você. O amor de Deus é cura. É o único capaz de restaurar vidas. E se você está aqui hoje, me ouvindo, é porque um dia este amor te alcançou. Isso é restaurar, isso é fundamentar as gerações. Ele está dizendo, ele vai fundamentar, trazer o fundamento de novo às gerações a partir de você. E aí, ele diz o seguinte: agora eu quero dizer, você que está aí, dizendo, eu quero deixar um legado, eu quero deixar um legado, eu quero deixar um legado. Legado não é aquilo que você fala, que você deixou. Legado é aquilo que os outros dizem que você deixou. Isso é legado. Você quer um legado de alguém que faz o verdadeiro jejum? Olha o que diz aqui. Olha o resultado do verdadeiro jejum. Chamar-te-ão, ou seja, são as pessoas que vão reconhecer isso em você. São as pessoas que vão ver que Deus tem agido na sua vida. São as pessoas que vão reconhecer esta qualidade do verdadeiro jejum na sua vida. São as pessoas que vão reconhecer que Deus está cumprindo promessas por meio da sua vida. São as pessoas que ouvirão isso. Elas falarão coisas, se não essas coisas. Chamar-te-ão reparador de brechas. É isso mesmo. Sabe aonde você está? Que aparentemente todo mundo deu brecha. E você tem todos os motivos, talvez, para não andar com A, para não andar com B, para não andar com C. Talvez você tenha todos os motivos para falar mal de um, de outro. Mas isso é para quem não vive o verdadeiro jejum. Quem vive o verdadeiro jejum é um reparador de brechas. Ele sabe que está no meio de uma situação. Ele sabe que está no meio de um povo que, sem perceber, está abrindo brechas na sua própria vida. Que, sem perceber, está fazendo buracos no seu barco. E que essa pessoa só tem duas mãos. E ela vai descobrir que as ações e atitudes que ela está tendo estão fazendo mais buracos do que duas mãos. E ela não vai ter mais mãos para tapar os outros buracos. E o seu barco vai afundar na sedução do mundo, no engano do mundo. Vai afundar no engano do pecado. A menos que Deus levante reparadores de brecha para entrar no teu barco e emprestar as mãos dele para o Senhor tapar os buracos juntamente contigo. Agora não serão mais só as suas mãos, mãos de pessoas que deram brechas, mãos de pessoas que pecaram, mãos de pessoas que erraram, sabe de tudo isso.
e que agora estão se vendo numa situação complicada, porque 2 mãos não vão tapar 4 buracos. 2 mãos não vão tapar 6 buracos. Então Deus vai levantar você como reparador de brecha para entrar e ajudar essa pessoa a tapar as brechas da vida dela, voltar para os caminhos do Senhor. Você quer jejuar? Este é o jejum. Porque é o que Jesus Cristo fez. Porque é o que Jesus Cristo fez. Perguntaram para Jesus, o reparador de brechas, que autoridade esse homem tem para perdoar pecados? E disse o reparador de brechas, o Pai me deu autoridade para perdoar. Está na palavra do Senhor. Amém, William? Estamos juntos. Vou orar por ti, meu irmão. Você não está sozinho. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua humildade, meu irmão. Glória a Deus. E sabe mais? Não apenas reparador de brechas. Enquanto está todo mundo atirando um dos outros, atirando um dos outros, Deus levanta um para reparar brechas. Deus levanta um Neemias, que levanta famílias para taparem brechas. Deus levanta um Neemias, que levanta famílias inteiras para reconstruir muros. Você não foi chamado para desfazer obra. Você não foi chamado para falar mal de ninguém. Você não foi chamado para desfazer da vida de ninguém. Você não foi chamado senão para ser um reparador de brechas nas mãos do Senhor. Não aceite outra condição. Outra condição é o mundo. Outra condição é o pecado. Outra condição é a ideia de Adão fora do jardim. Você não pode aceitar isso. Você é melhor do que isso. Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Reparadores de brecha nessa terra. E não apenas isso. Diz que chamar-te-ão. As pessoas vão dizer de você. Esta noite eu quero perguntar a você, o que as pessoas estão dizendo de você? O que elas estão dizendo de você? É o que está aqui? Porque Deus não mente. Deus não mente. Se a minha vida e a sua vida está verdadeiramente buscando o Senhor, Ele vai nos incluir nessa promessa e vai nos usar como reparadores de brecha. Como está a sua vida? O que estão dizendo de você? Se é o contrário do que você está ouvindo hoje, meu irmão, então arrependa-se em nome do Senhor Jesus Cristo. Arrependa-se em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele te chamou para ser reparador de brecha. Ele te chamou para abrir brechas. Ele não te chamou para abrir buracos. Ele não te chamou para desfazer. Não te chamou. Ele te chamou para reparar brechas. E diz assim, chamar-te-ão restaurador de veredas com moradias. Em outras palavras, chamar-te-ão restaurador de caminhos. Sabe aquelas pessoas que perderam o caminho? Que não sabem mais como voltar, não sabem mais o que fazer? Deus vai usar a sua vida para restaurar essa pessoa ao caminho dele. Sabe aquela situação? Salmo 139, vê, Senhor. A oração que diz lá, Senhor, vem em mim, sonda-me, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau. Deus está te chamando para tirar as pessoas do caminho mau. Deus está te chamando como um restaurador. Ele está te chamando para isso. Abraão, ele saiu dos caminhos do Senhor, desceu para o Egito quando Deus não autorizou, mentiu, quase vendeu o útero da sua nação para o Egito. Colocou a sua geração 430 anos dentro do Egito. 10, 13 anos depois, Deus diz, Abraão. Aí você vê a graça. O Deus restaurador. Chamando Abraão para o caminho de volta. Anda na minha presença. E ser perfeito. Restauradores são pessoas que não têm medo de andar com qualquer pessoa, não importa o erro ou o pecado. Porque a função deles é trazer o perdido de volta para o caminho do Senhor. E Deus te chamou para isso.
Deus te convoca para isso. E sabe, a palavra restaurador, ela tem 3 aplicações na sua raiz hebraica. Mais de 3 aplicações, tem inúmeras aplicações, mas eu quero falar de 3 aplicações aqui para uma pessoa que trabalha como restaurador do Senhor, a partir do verdadeiro jejum. Um restaurador leva as pessoas de volta ao caminho. Então, leva as pessoas a mudar de ideia. Um restaurador trabalha para que aqueles que estão com ideias erradas, ideias pervertidas, ideias contrárias, ideias que estão levando a vida para o inferno, o restaurador trabalha em cima do arrependimento para que essas vidas voltem para o caminho. Um restaurador, ele é chamado para reestabelecer o fundamento. As pessoas tinham um fundamento, mas elas começaram a se perder nesse fundamento, saíram para um outro fundamento. O restaurador é aquele que trabalha na vida da pessoa. Ele é chamado para desconstruir tudo aquilo que está errado e restaurar sobre o fundamento certo a vida da pessoa, as áreas da vida da pessoa em Cristo Jesus. Isso é fruto do verdadeiro jejum. E restaurador significa trazer de volta. Trazer de volta. Trazer de volta. Deus quer usar você para trazer de volta para a sua casa as verdades do Altíssimo. Deus quer usar você para trazer de volta as verdades para a sua igreja. Deus quer usar você para trazer de volta as verdades para o seu bairro, para o seu condomínio, para a sua cidade, para os contatos do seu Facebook. Não sei. O restaurador é aquele que diz, quando todo mundo diz, acabou, ele diz, não. Há tempo para trazer de volta. Há tempo para trazer de volta. Nesta noite eu quero dizer a você, há tempo para trazer de volta. Não é o fim. Não é o fim. Não importa o que as pessoas disseram, não importa o que aconteceu na sua vida. Deus manda dizer que a sua vida é mais preciosa do que o mundo inteiro. Há tempo de voltar, diz o Senhor. Há tempo de voltar. E você vai encontrar restauradores. Você vai encontrar pessoas. E agora eu termino onde comecei. Você está vendo o barco? No meio do mar, esse mar é o mundo. Se esse barco afundar, a pessoa naufraga nas coisas do mundo, na sedução do mundo, no engano do mundo. A pessoa naufraga no jaz do maligno. A pessoa naufraga na cegueira do príncipe deste mundo para que ela não enxergue mais o brilho do Evangelho. Então esse barco está lá e você está vendo uma pessoa desesperada, com vários furos. Foi ela quem fez os furos. Foi ela. Foi ela quem fez os furos naquele barco. Foi ela, por meio das suas escolhas, por meio dos seus erros, por meio da sua língua, por meio, seja lá qual for o seu erro, foi ela. Ela não sabia que estava furando o seu barco. Ela não sabia que estava furando o próprio barco. E agora ela descobriu que com 2 mãos ela não pode tapar 4 buracos, 5 buracos. E você está olhando esse quadro. O barco é a vida da pessoa. E Deus está te convidando a entrar no barco dela. Não para participar da vida dela, mas para tapar as brechas, tapar os buracos com o sangue de Jesus. Colocar a vela da esperança da salvação e navegar com essa pessoa até o porto seguro chamado Jesus Cristo. A escolha é tua nesta noite. Eu quero dizer pelo Espírito que algumas igrejas não vão fechar somente pelos erros de alguns homens. Elas vão fechar, diz o Senhor, porque os homens escolheram caminhos contrários ao amor. Algumas permanecerão fechadas, outras serão restituídas como Lázaro, diz o Senhor.
o Senhor manda dizer, não sei quem vai ouvir, mas eu quero dizer algo para você. Algumas igrejas serão como Lázaro nas mãos do Senhor. Ele vai permitir fechar as portas. E assim como Lázaro, que o Senhor esperou 4 dias, diz o Senhor, serão 4 tempos, mas eu irei novamente para restaurar e para ressuscitar a igreja. Eu, não mais o homem. Eu, diz o Senhor, não mais o homem. Ressuscitarei. Eu serei a ressurreição e a vida, diz o Senhor. Eu, o renovo, então levantarei uma nova igreja. E assim será. Amém? A paz, Pastor França. Seja bem-vindo, querido, em nome do Senhor Jesus. Agora você se pergunta, por que isto, Senhor? Os mais atrevidos que conhecem o seu Pai, atrevidos no sentido de ousados, por que isto, Senhor? Porque não tenho encontrado um jejum verdadeiro no meio de vós, diz o Senhor. Mas levantarei aqueles que verdadeiramente têm se comprometido com a minha graça. E neles, e por meio deles, farei o milagre da ressurreição. Amém. Amém, queridos? Bom, se a palavra do Senhor falou com você, e você dá crédito a ela, eu quero te convidar a espalhar a boa semente. Não para a promoção minha, interesse nenhum, mas para que a palavra deste reino seja pregada a todas as nações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar agora, se você tem passado por dificuldades na sua vida, eu quero orar por você, para que você seja desperto em nome do Senhor Jesus, para que você viva, saia de uma vida religiosa cristã, que aqui nós estamos falando de um falso jejum, ou um jejum que não agrada ao Senhor, e vá para o jejum que agrada ao Senhor, para uma vida íntegra a partir do seu coração. Eu quero orar por você, como foi dito aqui pelo irmão William. Ele disse, Senhor, eu te peço, entra no meu barco. Vamos tapar esses buracos, Senhor. É hoje, meu irmão. É hoje que eu profetizo a mudança na sua vida, William, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que o Senhor olhou para o seu coração e encontrou sinceridade. Tenho certeza que hoje os furos estão sendo tapados. E não somente, William, para que você chegue a uma margem, a um porto seguro chamado Jesus, mas para que você seja um reparador de brechas, um restaurador nas mãos do Senhor, aonde quer que Ele te envie, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, se você também está aí, e a semelhança do William tem alguma coisa, para que nós possamos orar por você, eu quero orar por você. Se você sente que existem áreas da sua vida que você vê que elas estão presas, elas não rompem, você não cresce, você sente que não consegue mudar nessas áreas, estamos debaixo de um momento profético para chamar você a uma posição nova no Senhor. Então seja ousado no Senhor, não estou pedindo para você aqui se expor de maneira alguma. Você pode simplesmente dizer, olha, estou aqui, preciso dessa oração também, eu quero me comprometer, eu quero viver o verdadeiro jejum, eu quero ser o que o Isaías 58 diz que diz que eu tenho que ser, eu quero isso, não importa, você sabe o que está aí, diante do Senhor, confesse o seu pecado diante do Senhor, confesse a sua dificuldade diante do Senhor, clame por Ele, humilhe-se diante dEle, porque é Ele quem vai te exaltar, não é homem nenhum, não é igreja nenhuma, é Ele, o Senhor Jesus. Ele irá te exaltar. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Giovana? Vamos orar também pela sua vida. Aleluias. Os humildes serão exaltados. Deixa o Senhor falar contigo. Senhor, no meio desta palavra poderosa e gloriosa em que nós reconhecemos nessa pesca, meu Deus, é uma pesca maravilhosa. Em que o Senhor está dizendo, lança a tua rede ao lado direito. Mas assim como Pedro, estamos talvez muitos e nós estamos dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque sou homem pecador. Sim, Senhor. Mas hoje nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Nós não queremos, ó Deus, ter uma vida
contrária ao verdadeiro jejum. Nós não queremos, ó Deus, viver um cristianismo falso, mas um cristianismo verdadeiro, íntegro a partir dos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Por isso, nesta noite, Senhor, eu quero te clamar. O teu filho William pediu para que o Senhor entrasse nesse barco com ele. Ele reconhece que tem muitas brechas, ele reconhece que tem coisas, ele quer tapar os buracos hoje, Senhor. Derrama sobre ele toda a condição, sabedoria e revelação, Senhor, para que ele possa, Deus, tapar essas brechas, Senhor. Estou com ele, estou clamando com ele para tapar essas brechas em sangue de Jesus. Espírito Santo, as áreas que nós, assim como Giovana, William, eu e tantos outros aqui, precisamos, ó Deus, nos arrepender. Convence-nos dos nossos pecados, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Perdoa-nos, ó Deus, porque nós não sabíamos que estávamos furando nosso próprio barco. Não sabíamos que, ao final, estávamos detonando a nossa própria vida. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje, Senhor, dá a condição que o teu povo precisa. Dá a condição que o teu povo precisa. Espírito Santo Consolador, vai ao encontro agora de cada um dos que estão ouvindo, Senhor. Ajude-os a superar, como foi dito aqui, vida espiritual. Ajude, Senhor, a Giovana a romper na sua vida espiritual, Senhor. Tira dela, Pai, quebra, Senhor, eu oro para que os cárceres e as prisões que estão fechadas, impedindo que elas saiam, sejam agora abertas em nome do Senhor Jesus. A Giovana é livre. Está escrito que aonde estiver o Espírito Santo, aí há liberdade. Ela tem a liberdade que Cristo conquistou na cruz, na pessoa do Espírito Santo que está dentro dela, Senhor. Hoje oramos para que a semelhança de Giovana, assim como ela, outros rompam na vida espiritual, cresçam na vida espiritual, em nome do Senhor Jesus. Se transformem em verdadeiros restauradores do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Levanta na Igreja Água da Vida de Itaquera restauradores, Senhor. Reparadores de brecha. Levanta, Senhor, em outras igrejas do Brasil, Senhor. Do Brasil, do mundo, Senhor, da tua noiva. Nós precisamos de obreiros. Obreiros reparadores de brecha. Obreiros restauradores de caminhos. Precisamos de obreiros que sirvam dentro da tua promessa, nos termos do Senhor. Envia os teus obreiros para todas as igrejas que precisam, Senhor, de restauração neste momento, Senhor. Todas elas, Senhor, desde o pastor da igreja a todos os membros, Senhor. Restaura todos eles, eu clamo no meio do teu amor. Restaura, Senhor. Nós pecamos, nós falhamos, fomos nós que fizemos os furos na igreja, Senhor. Perdoa-nos em nome do Senhor Jesus Cristo e nos dê a condição agora de reparar, de todos nós repararmos, Senhor, como reparadores de brecha, como restauradores, Senhor. Inclina-nos, ó Deus, nas tuas promessas, Senhor. Inclui-nos em tuas promessas, Senhor. Leve-nos, ó Deus, a verdadeiro jejum, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Tira a religião falsa, orgulhosa, soberba de nossos corações e nos coloque a religião verdadeira em Cristo Jesus, humilde e mansa em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado por nos ouvir. Obrigado por estar conosco. E cumpra em nós conforme está escrito. Cumpra-se segundo o que está escrito. Então romperá a luz do Senhor como a alva, e a cura do Senhor virá apressadamente a nós. E a tua justiça, Senhor, vai tomar a nossa dianteira, e a glória do Senhor estará na nossa retaguarda. Cumpra-se em nós conforme está escrito. Então, Senhor, nós clamaremos, e o Senhor nos responderá. Então gritaremos e ouviremos a tua doce voz dizendo: eis-me aqui. Nós tiramos do nosso meio, Senhor, de nossos corações todo jugo. Pedimos perdão por apontar o dedo, pedimos perdão, Senhor, por falar iniquamente. Ajude-nos a suprir a necessidade do faminto e a fartar a alma do aflito, para então que nasça a luz no meio das trevas e que a escuridão seja como meio-dia. Guia-nos segundo a tua palavra, Senhor.
Farta nossa alma em momentos e lugares secos e fortifica os nossos ossos em meio às provas, tribulações e adversidades, Senhor. Pois o Senhor promete, e eu recebo, que sou um jardim regado, sou um manancial, cujas águas não faltam. Amém. Amém, meus queridos? Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu espero que Deus tenha falado poderosamente com você. Amém? Quero pedir a você, da Igreja Água da Vida Itaquera, que não se esqueça de nos ajudar com as nossas obrigações, como nossa casa. Entre em contato lá com o tesoureiro para saber como estão as contas, se está tudo certo, para nos ajudar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E a você que tenha uma igreja, também não se esqueça de entrar em contato com o seu pastor, com o seu tesoureiro, de perguntar se eles estão bem. Em momentos difíceis, o pastor também precisa de ajuda. Então entre em contato com eles para saber se tudo está bem. Vá, envie o seu dízimo, envie a sua oferta a eles também, para que eles possam saldar todos os compromissos que eles têm como igreja, ou que vocês têm como igreja. E não deixe de orar uns pelos outros. Todos nós. Chegamos a um tempo em que nós não temos placas de igreja. Nós somos o corpo. Amém? Talvez é um braço enviando uma mensagem ao pé. Talvez eu seja uma orelha falando com você que é boca. Mas todos nós somos um corpo. Amém? Sou uma junta com você e você é uma junta comigo. Com certeza não sou perfeito, eu sou tão humano como você. Mas se você deixar, terei prazer em caminhar do seu lado. Deus te abençoe. Até o próximo culto, na quarta-feira, em nome do Senhor Jesus. Paz!